Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 18 de julho. Agora na Espanha, 11 horas e 11 minutos. No Brasil, 6 e 11 da manhã. Gente, a BTC, apesar dessa mega volatilidade, aqui eu estou no gráfico de 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal. Vocês vejam que a gente protagonizou ontem um fundo que ameaçou perder a lower da nossa banda de VWAP mensal, mas rapidamente retornou para dentro dela sem esgarçar a lower. Então a mínima que já foi alcançada ontem, né? Não era nem madrugada ainda do dia 18, bateu 29.659, é ascendente em relação à agulhada de 30 de junho, que ficou em 29.500, então segue ainda vigente esse padrão mastro-bandeira, que pode ser melhor visualizado no gráfico diário. No 6 horas, a gente tem a impressão de que a bandeira está muito longeva, mas se a gente olhar no diário, a bandeira continua guardando proporcionalidade com o mastro. Então isso aqui muito provavelmente vai evoluir para uma cunha triangular e acabar redundando numa pernada em direção a 36 mil dólares. Mesmo com toda essa volatilidade da BTC, a nuvem de Shimoku na projeção segue ganhando espessura esverdeada. Vou até despoluir aqui para vocês verem com mais clareza. A linha superior da nuvem segue emborcando forte para cima. Isso lá na frente vai representar um poderosíssimo suporte. Muitos cavaleiros do apocalipse reportando que BTC vai voltar para 24, depois vai perder 20, podendo ir para 12. Gente, olhem a nuvem na projeção. Isso aqui é um mega suporte e ela continua ganhando espessura esverdeada. Não há nenhum movimento de baixa, nem no médio, nem no curto prazo. O que há é um padrão de alta, que é um mastro bandeira. A bandeira é uma onda 2, o mastro foi a onda 1, e já a gente vai explodir numa onda 3 que vai levar a BTC para 36 mil dólares. No intraday, a BTC hoje está um reloginho, inclusive a faixa de volatilidade de hoje está engolfada pela de ontem. Tudo bem que ontem foi selvagem, isso indicia que a BTC vai promover um movimento explosivo, muito provavelmente para cima, porque todos os indicadores, principalmente nos time frames mais longos, já estão totalmente sobrevendidos. Então é muito provável que a BTC volte a estressar aqui no 6 horas a própria VWAP mensal do mês 7, que está lá em 30.700. Na seara fática, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, vai se reunir com os democratas na Câmara Federal norte-americana para discutir um marco legal da criptografia. Enfim, Armstrong vai se reunir com membros do Congresso, com a coalizão democrata, para poder discutir uma eventual aprovação do marco legal criptográfico. Essa decisão Ripple versus SEC só potencializou a discussão no Congresso Nacional norte-americano. E a clareza regulatória dos Estados Unidos começou justamente após a vitória da Ripple, no caso Ripple versus SEC. O comissário do órgão regulador de commodities e futuros nos Estados Unidos reporta que não há outra saída a não ser a regulamentação pelo Congresso Nacional norte-americano. E o fundador da Tron, o Justin Sun, agora enfrenta acusações de que estaria comprando secretamente a stablecoin TUSD, a TrueUSD, através de órgãos e pessoas de forma clandestina. O fundador da Tron está lutando contra rumores e especulações de que ele seria o proprietário secreto da TUSD, da TrueUSD, uma stablecoin que se diz algorítmica, apoiada numa série de ativos. Nesse momento, a TUSD é a primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta maior stablecoin do planeta, com um market cap de 2,8 bi. Enfim, o Justin Sun não respondeu exatamente às acusações, ele só desconversou, mas fica no radar essa possibilidade. Para uma stablecoin que se diz apoiada numa reserva composta de forma algorítmica, fica complicado a alegação de que há uma pessoa ou um órgão central por trás dela. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Teria que ser uma DAO, né? E as enormes, na seara geopolítica e finanças internacionais, uma reportagem que acaba denunciando o perigo relativo ao suprimento de petróleo nos Estados Unidos. As enormes cavernas que fazem, às vezes, de reserva de petróleo norte-americana
norte-americanas, elas chegaram no menor nível em mais de 40 anos. Especialistas dizem que o reabastecimento pode demorar várias décadas ou pode nunca mais acontecer. Gente, esse nível quase zerado das reservas de petróleo nos Estados Unidos tem o condão de fazer catapultar o preço do petróleo para patamares estratosféricos. O JP Morgan alerta que essa reserva quase zerada em qualquer turbulência, principalmente envolvendo o Golfo Pérsico, pode levar o barril do petróleo para patamares próximos de $300 por barril. Enfim, é a política do Joe Biden que acabou esvaziando as reservas ao invés de azeitar as relações com a Arábia Saudita. O Joe Biden e a sua vice Kamala Harris preferiram desde a campanha acusar o MBS, o Mohammed bin Salman, de assassinato, enfim, de ter esquartejado um jornalista no consulado saudita em território turco. Enfim, eles criaram uma rusga e romperam uma ponte muito importante com a Arábia Saudita. E agora eles estão nessa situação bizarra. E qualquer turbulência envolvendo essa matriz energética pode facilmente fazer catapultar o preço do petróleo para patamares estratosféricos. E drones miram na Crimeia após Putin jurar vingança pela explosão da ponte que faz a ligação Rússia-Crimeia. Segundo a Rússia, eles repeliram novos ataques à infraestrutura da Crimeia. A Ucrânia disse que também alvejou regiões do sul da Crimeia. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Esse imbróglio russo-ucraniano só vai escalando em termos de gravidade. E dois inimigos que podem fazer estremecer a geopolítica energética do planeta. Os príncipes herdeiros da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos agora não se falam. O MBS, o Mohammed bin Salman, não se fala mais com o MBZ, o Mohammed bin Zayed. Eram duas pessoas muito próximas, inclusive o MBS chamava o MBZ de mentor. Mas agora a ambição dos dois fizeram com que eles se afastassem. São pessoas chaves no planeta, controlam a matriz energética mais importante, o petróleo, e os dois homens mais poderosos do Golfo, conhecidos como MBS e MBZ, não se falam há mais de 6 meses, disseram pessoas próximas, e disputas que eram só privadas estão se espraiando para níveis de disputas de estados soberanos. Enfim, vamos ver como esse imbróglio entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita vai se desdobrar. É mais um elemento que pode fazer catapultar o preço da BTC lá para cima, já que a BTC ela pertence a esse delicado arranjo geopolítico energético, porque a BTC na verdade é uma commodity energética. A mineração de BTC depende de energia elétrica e muitas matrizes energéticas fazem uso da mineração de BTC como uma espécie de seguro, como, por exemplo, a matriz energética do gás, do carvão mineral. Quando uma termoelétrica de carvão mineral no Brasil, por exemplo, não está sendo usado ou não está sendo consumida na sua capacidade full em 100%, porque tem muita chuva, eventualmente as reservas hidrelétricas estão lotadas de água, para não jogar essa energia no lixo, as matrizes energéticas mineram BTC. Isso acontece até em Itaipu. Quando o sistema de Itaipu não joga 100% da energia na rede, o excedente pode ser usado para mineração de BTC. A Rússia tem feito muito isso. Hoje a Rússia é um dos principais polos de mineração de Bitcoin. E agora esse imbróglio geopolítico entre o MBS e o MBZ dos Emirados Árabes Unidos pode fazer catapultar o preço do petróleo para patamares estratosféricos, ligado também às baixíssimas reservas de petróleo norte-americanas. E isso pode levar o preço da própria BTC para patamares estratosféricos, já que a mineração de BTC
depende do preço das commodities energéticas. Enfim, o mundo está virado numa hecatombe nuclear, a BTC segue dando vigência a uma bandeira de alta. Depois de beijar a lower da banda de VWAP mensal, a gente está caminhando em direção à própria VWAP mensal agora em 30.700. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, LTC, Binance Coin. Ontem eu fiz Polkadot, hoje eu vou fazer Kusama. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.